Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de Isaías. Nós vamos ler, nós estamos compartilhando com os irmãos o livro de Isaías. Na semana passada o pastor Rogério pregou aqui no capítulo de número 6 do livro de Isaías. Você deve estar estranhando porque está aparecendo aí para você Isaías capítulo 21, versículo 11, versículo 12. Então deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Se você é membro aqui da igreja, no final do ano, peguei ali em novembro, dezembro, eu preguei uma série de mensagens no livro do Emanuel. Eu não sei se você sabe, o capítulo 7 de Isaías, até o capítulo 12 de Isaías, é chamado de o livro do Emanuel. E pegando aquela ideia de final do ano, no Natal, do nascimento de Jesus, eu preguei uma série de mensagens, capítulo 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entendi que eu não deveria repeti-la agora, assim, na sequência. Decidi fazer isso novamente no final do ano que vem, 2021. Então eu pulei essa parte. Então nós teríamos que entrar no capítulo 14. Só que tem uma divisão interessante no livro de Isaías, que do capítulo 14 até o capítulo de número 23, você tem uma série de sentenças de juízo contra as nações pagãs, contra aquelas nações que estavam em volta, que estão em volta de Israel. Você vai ter nesse capítulo 14, você pode observar aí na sua Bíblia, a profecia contra a Síria, contra Damasco, contra Efraim, contra Egito, contra Babilônia, contra Moabe. São várias sentenças. E por que existem essas sentenças de condenações? Porque eram nações vizinhas de Israel e que não temiam a Deus. Eram nações vizinhas de Israel, mas que não queriam ouvir a voz de Deus. Eram nações vizinhas de Israel, mas que praticavam os seus pecados, que estavam distantes do Senhor. Elas adoravam outros deuses, elas tinham outras práticas de vida, e o povo de Israel rodeado por tudo aquilo. Mas você lembra que quando nós começamos a falar de Isaías, nós falamos que esse profeta, ele está advertindo o povo de Israel sobre o iminente ou a iminente invasão babilônica que aconteceria na nação de Judá alguns anos depois. Você lembra? O profeta Isaías, ele é um profeta do ano 750, mais ou menos, antes de Cristo. Você lembra que o reino do norte vai ser dominado pelos assírios e Judá vai ser dominado pelos babilônios. O que é interessante é que Deus estava dando oportunidade de arrependimento para aquela nação. Só que aquela nação não ouvia. Deus estava anunciando isso, Deus estava precavendo eles disso, mas ainda assim, eles quedavam-se inertes naquilo ali. Então Deus vai permitir que a Babilônia invada toda a região, inclusive o povo de Israel e as nações circunvizinhas. Então esse trecho do capítulo 14, do capítulo 13, perdão, até o capítulo 24 de Isaías, é uma série de sentenças sobre as nações vizinhas de Israel. Na minha cabeça seria redundante se eu chegasse aqui e dissesse, capítulo 13, sentença contra a Babilônia, e falasse sobre por que a Babilônia seria punida, sobre o porquê o Egito seria punido, sobre o porquê Efraim seria punido, porquê Moabe seria punido, porquê Damasco seria punido. Seria redundante. Então eu pensei talvez num versículo, num texto que pudesse sintetizar toda essa ideia e que pudesse nos ensinar uma lição importante sobre as consequências de nós não ouvirmos a Deus, ou de nós não ouvirmos a palavra de Deus. Então, eu gostaria de ler com você, então, Isaías, capítulo 21, versículo 11 e versículo de número 12. Você que está com a sua Bíblia aberta aí, nós vamos ler. A palavra de Deus diz assim: sentença contra Dumá. Gritam-me de Seir, guarda, a que horas são da noite? Guarda, a que horas são? Respondeu o guarda, vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. Vamos todos nós juntos aqui, talvez você em casa possa fazer isso também, vamos todos nós lermos esses dois textos, Isaías 21, 11 e 12, vamos lá? Sentença contra Dumá. Gritam-me de Seir, guarda, que horas são da noite? Guarda, a que horas são?
Respondeu o guarda: vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Se você ler a Bíblia um pouco mais minuciosamente, você vai ver que a região de Dumá, ou a cidade de Dumá, era uma localização do mapa. Se você tem o mapa de Israel na sua cabeça, se você consegue visualizar o mapa de Israel, talvez você possa olhar aí apenas o mapa na sua Bíblia, você vai ver que a região de Dumá, ela ficava bem de frente para o Mar Morto, do lado leste do Mar Morto. Você lembra que Jerusalém está do lado oeste, está do lado de cá, ficava de lá. Mas é interessante observar também o porquê que Deus está falando isso ali, e por que as pessoas estão gritando de Seir. Seir era uma localização, é um lugar bem ao lado dessa região chamada Dumá. Eu contei aqui uma vez na igreja sobre o livro de Obadias, que é uma sentença contra o povo edomita. Eu me lembro que eu expliquei para os irmãos, os edomitas eles eram descendentes de Esaú, não é isso? O termo significa avermelhado, eles eram descendentes de Esaú. Há uma profecia em Obadias, dizendo que os descendentes de Esaú seriam banidos da terra, os edomitas seriam banidos da terra, e isso de fato aconteceu, porque até onde nós conhecemos um dos últimos idumeus foi os Herodes, da família dos Herodes no Novo Testamento. Mas é interessante observar que, baseado lá no livro de Gênesis, quando Jacó encontra com Esaú, quando Esaú foge, ele foge para uma região chamada Seir. A partir daquele momento lá no Gênesis, toda vez que a gente vê na Bíblia, Edom, Esaú, Seir, a gente está se referindo a uma mesma região. Essa região hoje, eu vou mostrar uma foto aqui, você já viu isso na internet, é a região onde se encontra a cidade de Petra, lá na Jordânia. Então esse pessoal foi para lá, uma cidade toda feita de pedras, bem avermelhada também, e eles foram para lá. Agora olha o que a profecia diz: sentença contra Dumá, gritam-me de Seir. Eu não sei se você sabe, mas o termo Dumá significa silêncio, ou ausência de palavra. Significa silêncio. Então talvez nós pudéssemos dizer, uma vez que Dumá fica ao lado de Seir, que talvez Deus estivesse falando para aquele povo uma sentença contra o silêncio. Mas silêncio de quê? Uma maneira muito legal de a gente interpretar a Bíblia é nós pensarmos nos personagens que foram contemporâneos. A Bíblia, ela se completa, ela se interpreta. E uma coisa muito legal é nós pensarmos nos personagens que foram contemporâneos. Você sabe que Miqueias, ele foi contemporâneo de Isaías. E muitas palavras na Bíblia, elas são entendidas dentro do seu contexto cultural. Quando você lê Miqueias, capítulo 3, versículo 6, você vê a palavra de Deus dizendo assim: portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, pôr-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Na cultura hebraica, noite tem muito a ver com a ausência de palavra, ausência de visão, ausência de profecia, ausência de proclamação. Então, quando os moradores de Seir, eles clamam, gritam-me de Seir: a que hora nós estamos da noite? Guarda, a que hora nós estamos? Talvez hoje nós pudéssemos escrever assim: até que horas, até quando nós vamos ficar sem visão? Até quando nós vamos ficar sem palavra? Até quando nós vamos ficar sem proclamação? Já que nós estamos falando de uma profecia contra o silêncio. E aí então, diz o texto que esse clamor dos moradores de Seir é feito para um guarda, para um vigia, para um atalaia. E você lembra que em várias passagens das Escrituras aparece essa figura do atalaia, do vigia, daquele que guarda, daquele que está atento ao que está acontecendo. E os moradores de Seir perguntam então: guarda, a que hora nós estamos da noite? A que hora nós estamos? Talvez uma boa pergunta para nós fosse: até quando nós vamos ficar sem palavra? Até quando
nós vamos ficar sem revelação se os nossos profetas estão sendo calados, como Miqueias disse. Lembra de Miqueias? Portanto, se vos fará noite sem visão, se vos fará noite sem profecia, porque a escuridão se abateu sobre os meus profetas. Então o guarda responde: vem amanhã e também à noite. Se você quiser perguntar, perguntai e voltai e vinde. Talvez o guarda esteja respondendo: há tempos em que Deus fala e se revela para nós. Há tempos em que Deus não fala, e há tempos em que não há revelação para nós. Mas se você quer saber qual é a palavra de Deus para você, se você quer saber a direção de Deus para você, se você quer saber a visão de Deus para a sua vida, a profecia do Senhor para você, o direcionamento de Deus, você pode vir perguntar, se você quiser. Se quereis perguntar, perguntai. E você pode voltar e você pode vir tantas vezes quanto você quiser. O que eu aprendo com esse texto de Isaías capítulo 21, versículo 11 e 12, é da urgente necessidade que eu e você, que nós temos, de estarmos atentos ao que Deus diz, de buscarmos constantemente a direção do Senhor, a palavra de Deus para a nossa vida, para nós não ficarmos sem direção. Talvez você aqui na igreja hoje, talvez você em casa nos assistindo, talvez você se sinta assim. Talvez você se sinta numa grande escuridão, sem conseguir a voz de Deus, porque estão calando os seus profetas, estão calando aqueles que querem anunciar a palavra de Deus para você. Feitas essas observações introdutórias do capítulo 21, versículo 11 e 12, eu gostaria de sugerir um tema para a nossa reflexão dessa noite, que é esse que vai aparecer aí: quando falta a palavra de Deus. Aí a cidade de Petra, a casa do tesouro da cidade de Petra, lá na Jordânia. Quando falta a palavra de Deus. Qual é o nosso problema quando a palavra de Deus falta na nossa vida? Por que aquelas nações ao redor de Israel, elas sucumbiram por não estarem comprometidas com a palavra do Senhor? O que acontece quando a palavra de Deus falta na nossa casa? O que acontece quando a palavra de Deus ela falta na nossa vida? O que acontece quando a palavra de Deus ela falta nos nossos relacionamentos? O que acontece quando a palavra de Deus ela não é perceptível dentro do nosso coração? O que acontece conosco quando falta a palavra de Deus? Você sabe, meus irmãos, nós podemos estar cheios de muitas coisas, mas muito pouco envolvidos, comprometidos ou possuídos, no bom sentido, pela palavra de Deus. Então, olhando para esse texto de Isaías 21, 11 e 12, eu aprendo 3 lições, eu tiro 3 lições desse texto, que eu entendo que elas são imperativas, elas são importantes, elas são urgentes para nós. A primeira lição que eu tiro é que a falta da palavra de Deus acentua a minha necessidade de direção. A necessidade de direção no sentido de uma necessidade de visão para mim, daquilo que Deus quer de mim. E eu percebo isso aí nesse versículo 11, a primeira parte do versículo. Profecia contra uma, gritam-me de Seir. Veja que coisa interessante. Nessa época, a região de Seir, ela era dominada por Judá. E a iminência do contexto, o contexto é uma iminência de juízo. Os babilônicos viriam para dominar aquele pedaço de terra, para tomar aquele pedaço de terra. Então aquele povo, ele começa a clamar. Eles começam a clamar, porque eles estavam no meio de uma noite, e eles estavam num período em que, em alguma medida, Deus não falava com eles, não se revelava a eles. Mas o que é mais interessante nesse texto, é que quem está clamando aqui não é o povo de Deus. Quem está clamando aqui não são os moradores de Judá. Quem está clamando aqui não são os servos de Deus. Quem está clamando aqui não são os levitas, não são os sacerdotes, não são os ungidos do Senhor. Quem está clamando aqui é um povo indolente, um povo incauto, um povo incrédulo, um povo distante.
Quem está clamando aqui, à luz da profecia de Obadias, é um povo condenado. Essas pessoas, diz o texto, elas se levantam de madrugada, e elas vão até o vigia. Guarda, a que hora nós estamos nessa noite? Você lembra que na história do Novo Testamento você tinha as 4 vigílias da noite, você sabe disso, né? A vigília começava 6 horas da tarde, se não me engano, 6 às 9, 9 à meia-noite, meia-noite às 3, 3 às 6. Então quando a gente vê lá, Jesus andando por sobre as águas, diz o texto do Novo Testamento, na 4ª vigília da noite, bom, então era entre 3 e 6 horas da manhã. Aqui, essas pessoas que não têm a palavra como direção, como imperativo para as suas vidas, elas levantam de madrugada e elas começam a clamar. Elas estão nos escuros, elas estão perdidas, elas estão sem direção, elas estão sem visão. Talvez você diga para mim, pastor, eu operei catarata, e eu enxergo muito bem. Talvez você diga para mim, há muitos anos eu uso óculos, e o meu grau não aumenta, e eu enxergo muito bem. Eu pergunto a você que me ouve aqui, que me ouve na sua casa, se você pode falar a mesma coisa acerca da sua vida espiritual. Eu queria perguntar a você, se em relação à sua vida espiritual, você pode dizer que você vê muito bem, que você sabe para onde está indo, e qual a visão de Deus para você. Em algumas versões, o texto bíblico diz, sentença contra do mar, visão contra do mar, profecia contra do mar. O fato é que essas pessoas, sem a palavra de Deus, elas estavam perdidas, elas estavam no breu, elas estavam na escuridão, elas estavam clamando, irmãos, elas estavam clamando por direção. E talvez alguns de nós aqui, que estamos cultuando ao Senhor nessa noite, em que pese crentes, talvez também nós estejamos clamando por direção do Senhor para com a nossa vida. Talvez eu e você nos sintamos aqui nessa noite como que na escuridão. Talvez eu e você nos sintamos como esse povo indolente, como eu disse, incauto, inculto, incrédulo, distante, não escolhido, condenado, separado. Talvez nós estejamos levantando de madrugada para ir na presença do nosso guarda, perguntar até quando isso vai durar, até quando eu vou ficar sem direção, até quando eu vou ficar sem uma visão de Deus para a minha vida. Queria lembrar para você que certo dia Jesus chegou a caminho numa estrada, no caminho, ele encontrou com um cego chamado Bartimeu. Você lembra bem a história dele, lá em Lucas capítulo 18. Jesus perguntou para ele, o que você quer? Ele disse, eu quero ver. Eu quero ver. Nas palavras de Isaías, repetidas no Novo Testamento, o povo que andava em trevas, viu uma grande luz. Talvez eu e você precisemos dessa luz, talvez eu e você precisemos dessa direção, talvez eu e você necessitamos de saber qual é a vontade de Deus para mim, para a vida da gente. Talvez nós devêssemos clamar e gritar, como os moradores de Seir clamaram. A que hora nós estamos desse silêncio? A que hora nós estamos dessa noite? Senhor, nós precisamos da Tua palavra. Senhor, nós precisamos da Tua direção. Senhor, nós precisamos da Tua visão para a nossa vida. E talvez você tenha clamado assim, talvez você tenha gritado assim. Os moradores de Seir, diz o texto, eles gritavam, era de madrugada, irmãos. E aqui tem uma lição interessante para nós, no sentido de que Deus ouve a todos, não importa quem nós somos, não importa aonde nós moramos, não importa se por alguma razão, dentro da nossa história de vida, os nossos foram condenados, o Senhor nos ouve a todos. Não importa se estejamos no dia ou na noite, não importa se estejamos gritando ou sussurrando, como Ana sussurrou no templo, clamando por um filho, dizendo o texto que ela balbuciava, ao ponto que o outro achou que ela estava bêbada ou embriagada. Não importa.
O que importa é que a ausência ou a falta da palavra de Deus, ela revela a nossa necessidade imperativa de termos direção, de termos visão, de termos direcionamento para nós. Então talvez hoje eu e você, nós aqui, pudéssemos clamar por direção. Talvez eu e você, hoje aqui em casa, nós pudéssemos clamar pela visão de Deus para a nossa vida. Talvez eu e você pudéssemos dizer assim: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu enxergue o que está acontecendo. Abra os meus olhos, Senhor, para que eu não fique como um louco na escuridão perdido, batendo nas paredes, nos objetos, tropeçando e caindo. Os moradores de Seir, eles clamaram, guarda, a que hora nós estamos da noite? Guarda, a que hora nós estamos da noite? E o texto bíblico diz, interessante, né? Gritam-me de Seir. Aí o versículo 11, guarda, que hora estamos da noite? Guarda, que hora estamos... Respondeu o guarda. E aqui a gente tira a segunda lição, é que a falta da palavra de Deus acentua a minha necessidade de ter um guardião, não um anjo, mas de alguém que anuncie a palavra para mim. Essas pessoas, elas vão até o guarda, até o atalaia, e dentro daquele contexto de solidão, irmãos, vejam que interessante, dentro da profecia contra o silêncio, o guarda fala. O guarda, ele vai falar no versículo de número 12, respondeu o guarda. E você lembra que na palavra de Deus, muitos são os textos que nos falam sobre isso. Cantares de Salomão, por exemplo, capítulo 3, versículo 3, a Bíblia diz assim: encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Então lhes perguntei: vistes o amado da minha alma? É interessante essa figura do guardião nas escrituras. E em alguma medida, esses guardiões, esses atalaias, são os profetas de Deus. Em alguma medida, esses homens, essas pessoas, ou esses escolhidos, são aqueles que proclamam a palavra de Deus, são aqueles que anunciam a palavra de Deus. E aí tem uma coisa interessante sobre esses guardiões. Ezequiel, capítulo 33, versículo 7, a Bíblia diz assim: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe darás aviso da minha parte. Ezequiel, quando escreve, ele fala: ó filho do homem, eu te constituí atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca, e você proclamará essa palavra. Mas você lembra que tem um evangelho que apresenta Jesus como rei, mas tem um evangelho que apresenta Jesus como homem, como filho do homem. Lucas capítulo 19, versículo 10, a palavra de Deus, ela diz assim: o filho do homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. O filho do homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. É interessante nós olharmos para as Escrituras e vermos em Cristo, não apenas essa figura dentro dos seus ofícios de rei, sacerdote e profeta, mas olharmos para Cristo como nosso mediador, e olharmos para Cristo como nosso atalaia, que tem sobre si, que tem na sua boca a palavra de Deus e que fala para nós. Veja bem o que eu vou dizer: toda vez que a palavra de Deus, ela é pregada fielmente, é Cristo quem fala. Toda vez que a palavra de Deus, ela é pregada sinceramente, honestamente, corretamente, é Cristo quem fala. Então aquele guarda de Israel, ele fala para aqueles moradores de Seir que gritam. Ele quebra o silêncio da noite para dizer isso: olha, vem amanhã e também vem à noite, se você quer perguntar, você pergunta. Você volta e você pergunta de noite. Em alguma medida,
meus irmãos, todos nós precisamos recorrer a alguém acima de nós, que possa nos dar direção, e que possa apontar o caminho para nós. Então aqueles moradores, eles vão até o guarda. O vigia, em tese, ele sabe tudo o que acontece durante a noite. O vigia, em tese, ele pode dizer se já passou muito tempo e se o dia está chegando. O vigia, em tese, ele tem a prerrogativa de esclarecer para nós o que está acontecendo. E aí a gente vai ler a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que Cristo, em alguma medida, é esse guarda, que Cristo, em alguma medida, é esse atalaia, que Cristo, em alguma medida, é esse que responde aos nossos questionamentos e às nossas dúvidas. Então aquelas pessoas na escuridão, aquelas pessoas sem direção, elas sabiam que o guardião delas tinha uma resposta para elas. Ela sabia que o atalaia responderia às suas necessidades. E aqui uma pergunta para nós refletirmos. Quando nós estamos no breu, quando nós estamos sem saber o que fazer, quando nós estamos sem direção, a quem nós recorremos? A quem nós buscamos direção? Então, no meio daquele silêncio todo, aquelas pessoas foram até o guarda questionando: quando é que isso vai acabar? Quando é que isso vai passar? Até quando nós vamos permanecer sem palavra? Até quando nós vamos permanecer sem rumo? Até quando nós vamos permanecer sem saber o que nós vamos fazer? Gritam-me de Seir: guarda, a que hora nós estamos da noite, guarda a que hora nós estamos. É como se eles dissessem: nós precisamos sair dessa, nós precisamos mudar essa situação. Havia ali um tipo de ansiedade santa, se é que existe ansiedade santa, mas havia ali um tipo de ansiedade justificável, plausível. Até quando a gente vai permanecer assim? E aí o guarda vai responder, e aí eu quero repetir, no meio de todo aquele silêncio, alguém ousa responder. No meio de toda aquela dúvida, alguém ousa falar. No meio de toda aquela situação de juízo, porque era uma situação de juízo, alguém se dispõe a abrir a sua boca e a dar uma explicação que seja convincente. E essa é a terceira lição que a gente tira no texto. A terceira lição que a gente tira desse texto é que a ausência, a falta da palavra de Deus, ela acentua a minha necessidade de obstinação. Não apenas uma necessidade de direção, não apenas a necessidade de um guardião, mas a minha necessidade de obstinação. O guarda respondeu, ele disse: vem amanhã e também à noite. Ele está dizendo: os dias se sucedem, as coisas elas passam, nem tudo vai ser trevas a vida inteira, e nem tudo vai ser vitória a vida inteira também. Não vai ser sempre, irmãos, que nós vamos saber o que fazer, não vai ser sempre que nós vamos ter convicção da vontade de Deus para a nossa vida, não vai ser sempre que as coisas serão claras para nós, não vai ser sempre que as coisas serão límpidas para nós, não vai ser sempre que nós não vamos ter dúvidas acerca do dia de amanhã, acerca das escolhas que nós precisamos fazer e do caminho que nós devemos seguir. O guarda respondeu: vem amanhã e também à noite, se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. A ideia é que você pode vir tantas vezes quantas você quiser, para saber quando isso vai acabar. A ideia é que talvez não apenas uma resposta deva ser convincente para você, ou uma resposta deva ser final para você, mas a ideia é que você pode perguntar, e você pode clamar: eu preciso de direção, eu preciso de direção, eu preciso ouvir a voz de Deus.
O Salmo 30, versículo 5, tem um texto que nós conhecemos, o Salmo 30, versículo 5. Ele diz: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria, ela vem pela manhã. É interessante como a nossa vida, os fatos, muitas vezes, eles se sucedem dessa forma. É interessante muitas vezes que talvez o Senhor olhe para nós e se sinta irado por causa das nossas ações, das nossas escolhas, daquilo que nós fazemos. Mas é verdade, segundo o salmista, que a bondade dele, que o favor dele dura a vida inteira. Presta atenção, Deus não deixa de ser bom porque nós falhamos. Deus não deixa de ser bom porque nós erramos. Deus não deixa de ser bom porque nós somos falíveis. E porque nós, em algum momento, nos desviamos e caímos. Mas é fato que hoje nós podemos ter um dia mau, mas que amanhã nós vamos ter um dia melhor. É fato que existirão momentos na nossa vida, e que nós estaremos no breu, sem saber o que fazer. Mas é fato que nós podemos usar uma palavra só, e clamar ao Senhor que nos dê direção, como o apóstolo Pedro fez lá em Mateus capítulo 14, versículo de número 30. Senhor, manda-me ir contigo andando sobre as águas. Você lembra do texto? E então Pedro, ele começou a andar sobre as águas, dando passos de fé sobre as águas, mas em algum momento, diz o texto, que ele repara na força do vento, e ele começa a afundar. E na minha percepção, o versículo 30 do capítulo 14, tem para mim ali uma palavra ou duas palavras, que para mim contém a oração mais completa da palavra de Deus. Porque é uma palavra urgente, necessária, sem tempo, e que precisava ser feita. Quando ele começa a afundar, ele grita: Senhor, ele diz: salva-me. E esse salva-me carrega consigo toda a necessidade, toda a ansiedade, todo o medo, toda a preocupação, toda a situação difícil. Uma vez eu comentei aqui na igreja que ele não tinha tempo de fazer oração. Você imagina, o sujeito afundando. Vamos orar, curva sua cabeça, fecha seus olhos. Já tinha ido. Ah, Senhor Deus, nesse momento de dificuldade, afundava. Então ele clama. Ele vai obstinadamente à presença de Cristo e clama. E na instrução do guarda, versículo 12, ele está dizendo: olha, presta atenção, os fatos se sucedem. As coisas acontecem na nossa vida, em determinados momentos com mais facilidade, em determinados momentos com mais dificuldades, em determinados momentos com riso, mas em determinados momentos com choro. Mas que, se você quer saber a vontade de Deus, se você quer ouvir a palavra de Deus, se você quer saber a direção de Deus para a sua vida, você vem, você pergunta, e você faz isso quantas vezes você quiser. E nessa ideia de vir, eu me lembrei do texto de Mateus, capítulo 11, versículo 28, até o versículo de número 30. Nessa ideia de nós irmos até o nosso guarda, de nós irmos até o nosso atalaia, de nós irmos daquele que tem a informação que nós precisamos, nessa ideia de nós irmos àquele que pode dar direção para nós, nessa ideia de irmos àquele que vai entender o nosso drama, a nossa angústia. Jesus escreve em Mateus, Mateus escreve no seu livro, capítulo 11, versículo 28 a 30, as palavras de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo ele é leve. O guarda respondeu ao questionamento dos moradores de Seir: que hora nós estamos da noite? O guarda respondeu: olha, vem amanhã e também à noite, mas vocês podem vir aqui quantas vezes você quiser.
Quantas vezes vocês quiserem buscar aqui aquilo que vocês precisam, vocês podem ir. Então, a falta da palavra de Deus, ela evidencia, irmãos, a necessidade que nós temos de sermos dirigidos por Deus. Evidencia a necessidade que eu e você temos de termos a visão de Deus para nós. Portanto, disse Miqueias, se vos fará noite sem visão, se vos fará noite sem profecia, porque uma escuridão se abaterá sobre os meus profetas, ou sobre os seus profetas. Então a falta da palavra evidencia essa necessidade que eu e você temos de direção de Deus, evidencia essa necessidade que eu e você temos de ter uma atalaia, de ter um guardião, de ter alguém que conhece, que sabe entender os tempos e as épocas, e que pode dar direção para nós, que vai nos receber, independente de quem nós somos, que vai ouvir os nossos gritos, que vai ouvir os nossos clamores. A falta da palavra de Deus evidencia a necessidade que eu e você temos de sermos obstinados em levantar de madrugada, na vigília da noite, e clamar por direção. A obstinação de nós gritarmos, evidenciando a nossa necessidade de dependência, como Pedro gritou quando afundava. A obstinação de nós buscarmos a direção de Deus não apenas uma vez, mas talvez 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000. Então, na profecia contra Dumá, os moradores de Seir gritaram: guarda a que hora nós estamos de noite, guarda a que hora nós estamos da noite. E o guarda respondeu para ele: vem amanhã e também à noite, se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. Amém, irmãos? Nós podemos fazer isso, nós podemos invocar o Senhor, fazemos de Cristo o Filho do homem, o nosso atalaia, que veio buscar e salvar o que estava perdido. E não é verdade que às vezes nós nos sentimos perdidos? Não é verdade que às vezes nós nos sentimos sem rumo? Não é verdade que às vezes nós nos sentimos sem direção? A gente lê buscar o perdido, a gente sempre pensa no ímpio, mas a gente nunca pensa na gente, como pessoas sem rumo e sem direção. A gente nunca pensa em nós sem resposta, sem visão de Deus, sem profecia de Deus. Então o Filho do homem veio buscar e salvar aquele que havia perdido. Se pudesse dar um conselho para você, eu diria: levanta de madrugada, levanta na sua escuridão, clama a Deus, insiste no seu clamor, mas sobretudo esteja atento ao que Deus vai falar com você. Amém? Vamos ler juntos esse slide aí, bem bonitos. Os nossos irmãos lá da mídia vão projetar para nós. Vamos ler bem bonitos lá em cima. A falta isso. Nós precisamos, irmãos, da direção de Deus para nós. Amém?